Ótimo resultado do Bahia ontem, 1-0 em cima do Fortaleza aqui na Fonte Nova. Um jogo difícil, a gente já sabia disso. O Bahia não se apresentou tão bem. Valeu pelo resultado. Importantíssimo. O próprio Fortaleza não fez essa apresentação toda, Sim. mas ainda assim, o Bahia perdeu 3 gols, 2 deles cara a cara com o goleiro e um que Biel mandou na trave, hein, Diego? É isso aí, o Bahia com a apresentação, o próprio Rogério foi questionado sobre isso e como você falou, ele destacou que essa apresentação não foi das melhores, mas o Bahia vence mais uma vez, o Bahia mantém o 100% de aproveitamento em casa, segue ali na vice-liderança do campeonato só pelo saldo de gols, muito bem, fazendo uma grande Série A e sendo falado, né, na mídia nacional também, tá todo mundo de olho no Bahia e a gente especialmente feliz com esse início de campanha do Brasileirão e trazendo aqui esse pós-jogo de Bahia 1, Fortaleza 0 na Fonte. Vamos tocar nossa vinheta para iniciar os trabalhos. Vamos nessa. Vamos com ela. Pois é, mais um vídeo aqui no nosso Farol Tricolor. Vou pedir de imediato, como de costume, a galera que curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, que a gente está aqui crescendo sempre com novos projetos, novas ideias e trazendo em breve outras oportunidades de participação e de conteúdo para vocês que nos acompanham, nos apoiam e participam sempre aqui do Farol, né, pai? Perfeito, perfeito. Agradecendo sempre a audiência, os amigos, as amigas tricolores que acompanham o nosso trabalho e temos essa alternativa de participação de vocês. Contamos com essa participação e cada vez mais aproximando dos amigos e das amigas tricolores. Outros tricolores também participarão do nosso Farol Tricolor. Maravilha, a gente já vai anunciar em breve também. Provavelmente teremos uma live no domingo de manhã, né, de pré-jogo Isso. do Bahia Criciúma. E a gente em breve vai anunciar aí nas nossas redes quais vão ser, qual vai ser o horário, deve ser ali pela manhã, quais vão ser os termos. Provavelmente teremos convidado também. E a gente em breve vai estar atualizando aí os nossos amigos e amigas tricolores. Pai, a gente venceu ontem o Fortaleza, Bahia mais um triunfo na Série A do Campeonato Brasileiro. E vamos lá dar aquela olhada na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro, exatamente para ver como as coisas ficaram depois desse resultado positivo, desse resultado importante, desse resultado que pode não ter tido o melhor desempenho em campo, mas é um resultado a se celebrar e muito, porque ganhar Muito. sem jogar tão bem também é um sinal de que as coisas estão caminhando da melhor maneira possível, porque o que acontece quando o time está em má fase é o time acertar um bom jogo e mesmo assim perder. E um time em Isso. boa fase, ele não joga tão bem numa noite, num dia, e mesmo assim ganha o jogo. Tem um livro de tênis que é muito famoso, inclusive, eu gosto muito de tênis, como você sabe. Uma parte da galera que nos acompanha também, que é o de um treinador, né, que foi treinador de André Agassi e de muitos outros jogadores, que chama Brad Gilbert. E o livro dele era Winning Ugly, ou seja, vencendo feio. Então ele dizia que o mais importante que qualquer coisa, não é você estar maravilhosamente bem, é você ser melhor do que o seu adversário. E foi isso que o Bahia fez ontem. O Fortaleza também não teve uma atuação brilhante. O Bahia aproveitou a oportunidade, fez 1-0, conseguiu manter o placar e é simples assim. Assim é que um time ganha e outro time perde, não é isso? Perfeito, perfeito. E enfrentando o Bahia ontem, um adversário de alto porte, não Sim, é? Não vamos ficar procurando pelo em ovo, como se dizia antigamente. O Fortaleza não fez uma boa partida, como algumas equipes fazem sim. assim. O Bahia também não fez, mas valeu pelo resultado. O maior clássico do futebol nordestino hoje em dia é Bahia e Fortaleza. Sem Um dúvida. jogo sempre difícil. E observe que o Fortaleza não veio para alisar, veio inclusive para procurar briga, sem menor necessidade. E o time do Fortaleza é um time que tem por onde, tem um grande treinador, cotado pelas grandes equipes do futebol brasileiro, Sim. e tem alternativa de jogo das mais interessantes. Não veio para jogar por uma bola, mas Isso. veio para jogar bem mais seguro do que eu esperava. Me surpreendeu a presença em campo do Fortaleza ontem com um time mais contido.
não Sim, jogou na retranca, não jogou na retranca, sim, mas fugiu ao que a gente conhece de estilo de participação do jogo do Fortaleza, que é um jogo normalmente de transição rápida e abrindo pelos lados do campo. Os laterais viram alas e isso é muito perigoso para o adversário. Então, um resultado importantíssimo. Aí alguém vai dizer, como você bem disse, o próprio Rogério admitiu que o Bahia não jogou tão bem, mas perdeu 3 gols, 2 deles feitos. O primeiro, impressionante, Jean Lucas recebeu livre, deu uma bicuda por cima do gol. Se ele dá uma bicuda no meio do gol, entra. Segundo tempo, Oscar Estupinian também recebeu, ganhou na corrida, acho que foi do próprio Tite, foi. não Ele, é? na verdade, Do, tomou, ele nem recebeu, né? Ele tomou a bola, né? Tite vacilou, isso, ele antecipou, tomou a bola, mas aí, enfim. isso. E aí perdeu. E a outra, aquela jogada que sempre me agrada do Bahia, aquela de combater a defesa adversária no próprio campo deles. Sim. Então, na saída ali, o cerco muito bem feito pelo Biel, a sua boa jogada trouxe para o meio, por azar mandou na trave. Quer dizer, se faz esses 3 gols, era goleada também, claro. 3 gols, E o esse podia ser o Fortaleza segundo também gol. teve pelo menos uma chance clara, Isso. né? Que Uma desperdiçou. chance teve, é verdade. Exato. Pois é, mas aí temos a tabela com o Bahia ali em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, empatado em Sim. pontos, empatado em campanha com o Flamengo, mas o Flamengo com saldo de gols de 8 gols e o Bahia com 4 gols de saldo, mas os dois ali com 70% de aproveitamento. Campanha de título o Bahia faz até aqui, campanha de lutar pelo título, como de fato vem lutando pela primeira posição. Completam ali o G4, Com Botafogo e detalhe, Atlético. me Diga, permita, Diego, diga. com detalhe, essa diferença que o Flamengo tem de vantagem de gol em relação ao Bahia, creditada a goleada em cima do Vasco, uma Sim, goleada histórica que não acontece toda hora. Se não é o Vasco, o Bahia estaria disputando essa posição, inclusive pelo saldo gol de a gols, gol, ou talvez exatamente. empatado. Exatamente. Então, completando o G4, Botafogo com 16 pontos e Atlético Paranaense também com 16. E ali um pouco mais abaixo, São Paulo, Palmeiras com 14, Cruzeiro e Atlético Mineiro com 13. Tá engraçado isso aí, né? É como se fossem É, os paulistas com 14, os mineiros com 13. E aí continua ali os times da metade da tabela, onde o Fortaleza se encontra. Ontem perdeu a primeira partida, é bom lembrar também. Fortaleza estava isso, invicto na Série A. perfeito. E aí vamos chegando ali à parte mais de baixo da tabela, com o Z4 por enquanto formado por Criciúma, Atlético Goianiense, Cuiabá e Vitória, lá na lanterninha, a galera fazendo muita brincadeira com isso, o rival segurando essa incômoda posição aí, essa incômoda lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro. Deixa eu voltar aqui para nossa tela principal, só para a gente lembrar a galera que curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, é muito importante para a gente continuar a crescer. Comentem também, compartilhem esse vídeo se vocês gostaram do conteúdo, para a galera, mais gente fazer parte aqui do nosso grupo de inscritos aqui no Farol Tricolor. Deixa eu passar agora, pai, vamos fazer aquela, deixa eu colocar aqui de fundo a escalação do Bahia e a gente inicialmente falar um pouquinho sobre o jogo, para depois a gente vir e arrematar com as notas do professor na nossa parte final aqui, que já é tradição nos nossos pós-jogos, nossos vídeos de pós-jogo. E está aí a escalação já para a galera de casa, para você também. E foi a escalação que tem uma surpresa inegável, né? Que foi a ausência de Canives, que sentiu, estava com alguns incômodos durante a semana, segundo o próprio Rogério falou, mas estava cotado para jogar. E ali no aquecimento, ali muito perto do início de jogo, ele não pôde atuar. E o substituto escolhido foi Rezende, que jogou na quarta zaga, jogou ali do lado esquerdo, né? E a outra substituição, a opção de Rogério realmente foi por Ademir no lugar de Tassiano, só que Ademir, estranhamente, pela primeira vez eu vi Ademir jogar pelo lado esquerdo do campo, né? Ali onde Tassiano normalmente tem jogado, mas Ademir quase sempre atua pelo lado direito, e dessa vez ele foi escolhido para jogar ali do próprio lado esquerdo do campo, né, pai? Foi, e não rendeu bem, não Não, rendeu bem. Ele, inclusive, ficou meio no papel de assessor do lateral esquerdo, sim, assessor do ala esquerda de exato. Luciano Juba, uma situação improdutiva para um time que precisava fazer os 3 pontos, que felizmente fez. E o Rogério, fugindo inclusive ao seu estilo, já voltou com o time trazendo 2 modificações.
É A isso aí. saída, Sim. venha, Diga, venha, pode dizer, pode dizer. a saída do próprio Ademir, botando em campo Biel, que é sempre a minha opção primeira em relação ao Ademir, e a Sim. saída do Everaldo, que pouco foi trabalhado, das vezes que pegou na bola também não se saiu bem, mas pouco foi utilizado. E entrando no seu lugar o Oscar Estupinhan. É, Então, isso essa já no não é a intervalo, característica. Já é isso que eu exatamente. disse. Não é a J- característica do Rogério Ceni, que normalmente dá 15 minutos, 20, Sim. e olhe lá para começar a mudar. Pois é, só fazendo o Bahia de 1-11, que a gente acabou não Venha. fazendo. O Bahia foi de Isso. Marcos Felipe, Gilberto, escolhido para lateral direita, como era esperado no lugar de Santiago Arias, Gabriel Xavier, Rezende, Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli, Ademir e Everaldo. E como eu falei, e assim, pai, é aquilo que a gente destaca muito, né? Ontem eu fiquei especialmente incomodado com o Everaldo na ponta direita, assim, matando muita jogada, né? Um jogador que não tem tanta velocidade para puxar ataques por ali, né? E Ademir também sem render, jogando no lado que não é o dele de costume. A gente falou muito que talvez a opção não fosse para Ademir, porque ele mudaria, só que ele escolheu o Ademir e não mudou, continuou com o Everaldo na Foi. direita, ficou com o Ademir pela esquerda, que é onde ele não costuma jogar e onde Tassiano tem caído mais. Ou seja, foram opções assim que o Rogério tem demonstrado muito, né? E o Bahia só melhorou no segundo tempo. O primeiro tempo, apesar desse lance, é um passe precioso, uma enfiada de bola ali de Everton Ribeiro para Jean Lucas bater mal. Ele ganhou no corpo, né? Chegou à frente, estava com assim um campo limpo ali dentro da grande área, mas terminou batendo por cima da meta, perdendo um gol claro, uma chance clara. Mas fora esse lance, o Bahia pouco produziu e o Fortaleza, por sua vez, também produziu muito pouco. Um primeiro tempo fraco tecnicamente, abaixo do Sim. que a gente esperava dos dois times, eu diria, né, pai? Sim, sim, também fraco de movimentação. Às vezes você vê um jogo que não é tecnicamente bom, não é tecnicamente qualificado, mas você vê mais movimentação. Inclusive, achei alguns lances muito truncados. Os goleiros não trabalharam no primeiro tempo. Se você olhar Muito o primeiro pouco, tempo, é. os goleiros praticamente se tiram o jogo. Então, já mostra que não houve Muitos erros, finalização. muitos erros de passe Muitos, dos dois times, né? muitos, muitos. Passes elementares, condições de bola mal feitas, enfim, o primeiro tempo Perfeito. tecnicamente muito fraco. Já o Muito. segundo tempo, o Bahia fez essas duas Ah, mudanças que você destacou. O segundo tempo começou com Fortaleza dando um calor ali na volta no iníciozinho do segundo tempo, mas o Bahia não demorou também para se assentar e começar a criar alternativas mais perigosas, muito mais do que no primeiro tempo. Então, o nível técnico do jogo subiu. E o Bahia, com essas duas substituições, começou a render mais, começou a conseguir ocupar mais o campo de ataque, a ter mais a posse de bola, a trabalhar melhor a bola, ainda que o Fortaleza também tivesse mantido uma posse de bola significativa na segunda etapa, mas a gente já viu um Bahia um pouco mais consciente do que tinha que fazer em campo, né? Principalmente, na minha visão, após a entrada de Carlos De Penha, que entrou ali no lugar do Cauli. Muita gente esperava a saída de Everton Ribeiro, né, que é uma substituição que o Rogério tem feito com frequência, mas ele entrou no lugar de Cauli e o Bahia continuou melhorando no jogo, também com essa substituição, e foi só aos 34 minutos do segundo tempo que numa jogada que começou ali com o Cicinho do lado direito do campo, ele conseguiu um passe de calcanhar para Everton Ribeiro. Eu achei que Everton Ribeiro fosse cruzar de primeira, né, de perna direita, mas Everton Ribeiro teve a tranquilidade de parar a bola, puxar para a perna boa e fazer o cruzamento. E o engraçado é que a impressão que eu tive foi que o gol foi de Estupinhan, pelo posicionamento, pela antecipação, mas foi mais é. uma vez Jean Lucas, que chegou bem ao ataque, cabeceou firme no canto, sem chance de defesa para João Ricardo, para fazer 1-0 para o Bahia. Meu pai lembrou bem, o Bahia naquela ocasião já tinha perdido duas boas oportunidades, uma com Biel chutando na trave e uma com Estupinhan, que recuperou a bola, desarmou Tite, que estava tentando sair no tal jogo apoiado, né? Estupinhan É. espertamente tomou a bola dele, avançou, mas tinha que avançar mais. Estupinhan quis finalizar logo, não sei se para surpreender o goleiro, pegou mascado, não pegou bem, mas era um lance de gol, de chance claríssima mesmo de gol. Mas aí, naquele momento, o Bahia conseguiu o seu gol
com mais um gol bonito, inclusive, né? Começou com calcanhar, um cruzamento bonito de Everton, antecipação e cabeceio fulminantes de Jean Lucas. E o Bahia, depois do gol, eu acho que o Bahia, ainda que Carlos de Penha tenha achado Biel em uma ou duas oportunidades ali com boas jogadas, eu achei que o Bahia recuou demais também com o gol e correu alguns riscos desnecessários no final do jogo. Normal, natural que o Fortaleza, ainda mais um time ofensivo como é o Fortaleza, viesse para cima para tentar o empate naquela reta final de partida, mas eu achei que o Bahia podia ter caprichado mais e criado mais alternativas. Demorou de conseguir segurar a bola, de manter o Fortaleza mais afastado ali do seu campo. E para a gente mostrar que nosso coração estava bom, Estupinhan ainda fez uma falta desastrada ali no último Ah, lance do jogo. Né? Eu achei que Pikachu fosse bater, que o Pikachu, que tinha entrado no segundo tempo, fosse bater. Aí quem bateu foi o Lucero. Ele bateu com certo perigo, né? Bateu até bem a falta, mas graças a Deus foi para fora e o Bahia conseguiu esses 3 pontos importantíssimos, né, pai? perfeito. Sua leitura é correta. Foi o que aconteceu no jogo. E você disse bem. O Bahia mostrou um recuo acentuado, sem caracterizar a retranca. O Sim, Bahia apenas deu campo ao adversário, sim, que, em vez de ser um time insinuante, tocou muito a bola também. E isso também foi um ponto positivo para o Bahia, a não ser quando eles começaram a fazer o 2-1 em cima do Juba, em sim, cima do Luciano Juba. Eu achei que faltou ali uma determinação tática para uma cobertura. O sim. 2-1 ficou no segundo tempo, notadamente nos minutos finais, representava um perigo, É, uma, representavam esses dois em cima de um, representava um perigo muito grande, porque sempre tinha um flanco. O Juba isso. dava o primeiro combate, quando ele perdia, o cara aparecia, algumas vezes apareceu no bico da grande área. Sim. Isso não pode acontecer diante de um time que tem qualidade, diante de um time perigoso e diante de um time que estava enfrentando o Bahia para valer. Se a gente fosse conferir, eu ainda anotei, falei para ele ali interna com você, com meu amigo Hermes Sebreiro Porto, Tite estava nervosíssimo no jogo, parecendo um menino que está começando a disputar campeonato. O próprio Tinga, eu não sei se é questão de rejeição, porque o Tite estava certo que voltando ao Brasil, o Bahia o contrataria, e não foi o caso. E Tinga passou por aqui muito mal, um dos piores laterais que eu vi atuando pelo Bahia, ou tentando atuar pelo Bahia nesses tempos recentes. Então, estavam bem nervosinhos, crentes que podiam fazer alguma coisa para o Fortaleza não perder, até tentaram, e o gol foi exatamente em cima de Tite. E o gol que Stupian perdeu também em cima de Tite. Então, há que ter calma, vamos perder com calma, porque vida que segue. Beleza. Aí, mais uma vez Vai pedindo a eles, né? galera. Vai Exato, eles perderem com calma. exato. Mais uma vez pedir a galera que curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. E agora vamos já para aquele quadro que é tradicional aqui no nosso Farol no pós-jogo, que é o quadro das notas do professor. Fernando Campos. Com a vinhetinha aí que a galera costuma pedir. Vamos lá, pai, para as notas do professor. Vamos começar pelo gol com Marcos Felipe, pai. Obrigado, galera. Estamos aí com a nossa vinheta, a clássica. Muito obrigado pelas solicitações para a gente continuar colocando. Muito obrigado. A nota de Marcos Felipe é 8. Ele tem aquela saída de bola tocando para o lado, tocando às vezes para o meio, do momento que eu acho um pouco exagerado quando sofre pressão. Então eu acho que ali ele tem que aliviar mais, tirar aquela bola. Não fica ali. Uma falha ali é brutal num jogo como aquele. Mas fez defesas importantíssimas, inclusive do lance cara a cara, em que o Fortaleza podia ter feito alguma coisa a mais. Então, nota 8 para o Marcos Felipe. Concordo com a nota ali, aquele lance ali, inclusive, a gente vai falar dele daqui a pouco. O único erro que poderia ter sido crucial no jogo de Gabriel Xavier, que fez uma partidaça, mas cometeu aquele erro que Foi ainda bem que Marcos Felipe salvou a gente, porque foi um erro decisivo. Na lateral isso. direita, pai, Gilberto. O pior do time. Sem dúvida alguma, Gilberto, o pior do time. Eu esperava muito mais. O tempo que Gilberto jogava no Rio, me parecia um outro jogador. Está fraquíssimo na recuperação, na marcação. Qualquer bola jogada nas costas dele, ele sobra. Inclusive bola mais alta, ele que tem um porte físico bom Pra maior do que a lateral, média sim, sim. geral de um lateral, a bola passa pela cabeça, ele fica
Cara, sai do chão, Gilberto. Você lembra do Carnaval da Bahia? Sai do chão, tira o pé do chão. Não pode, velho. Nota 4 para ele, decepcionante. Era para ser substituído muito antes. Eu vou dar uma nota 5 para Gilberto. Eu daria 4 pelo início do jogo, daria até 3 pelo início do jogo. Mas curiosamente eu achei que no segundo tempo ele melhorou o rendimento dele, né? Foi substituído por Cicinho, o próprio Rogério disse que ele tinha cansado, mas eu achei que ele do fim do primeiro tempo pro início do segundo tempo ele deu uma melhoradinha, então eu vou subir de 4 para 5 aí a nota de Gilberto, na minha opinião. É uma. E do outro lado, Luciano Juba, pai. 7 para Luciano Juba, fez uma boa partida, soube desafogar a defesa. O que eu acho é que Luciano Juba ele está instruído demais e devia o Rogério Ceni deixá-lo mais solto. É visível que o Luciano Juba, quando atravessa o meio de campo, ele quer se projetar mais, mas ele dá aquela travadinha, visivelmente a instrução. E aquele negócio de cobrança de falta, de um ficar vindo no ouvido dele, deixa o cara cobrar a zorra da falta, vê o que é que vai dar. O Bahia nunca mais faz gol de falta. O último que fez gol de falta foi o Iago Felipe, foi ele? Sim, Foi foi. o Iago Felipe. Imagina que tempo faz, há um tempo que o Iago Felipe nem entra no time, entrou ontem no segundo tempo, cometeu uma falha, inclusive, brutal. Mas eu dou nota 7 para o Luciano Juba. Ok, eu fiquei em dúvida entre o 6 e o 7, mas o Luciano Juba eu achei que foi muito sacrificado mesmo. O Fortaleza jogou Muito. muito ali e ele ficou preso porque a pressão foi muito grande, notadamente no final do jogo, você já destacou isso, pelo lado esquerdo da nossa defesa, muito 1-2 por ali, né? Muito. Rezende estava aparecendo e tudo, mas mesmo assim não conseguiu, né, anular totalmente os lances do Fortaleza e até o Bahia terminou cedendo muitos escanteios também ali por aquele lado do Muitos. campo. Mas conseguiu se virar bem, o Bahia não Sim. vacilou muito nesses cruzamentos na área. A zaga central, pai, foi Gabriel Xavier e Rezende, que entrou no lugar de Canives, então, com indisposição, com problema muscular ali nas vésperas do início do jogo, né? Então, Gabriel Xavier e Rezende. O mal-estar do Canives, o problema físico, infelizmente, pode acontecer no aquecimento que for. Agora, eu estranhei o Cuesta não entrar em campo. O Rogério Ceni, ao fim da partida, na coletiva, disse que é porque o Cuesta tinha muito tempo parado, Sim. tudo mais, papapá, mas ele tinha o David Duarte também. Ele tinha o Marcos Vitor. Então é meio danado uma coisa como essa. Mas o Rezende esteve bem no jogo. Me preocupava muito quando o Marcos Felipe saía jogando com o Rezende e o Rezende saía jogando. Teve um lance que ele saiu arrastando, atravessou o meio de campo, passou por Foi. um, passou por Não lembro outro. do lance. Rezende. Vamos apreciar com moderação, mas teve personalidade, sou pelo justo. Achei, inclusive, que Rezende ontem esteve pau a pau com o Gabriel Xavier. Esteve muito bem, muito bem. Gabriel Xavier teve a falha que você destacou Sim. e Rezende esteve bem. Eu acho que eles foram melhores na defesa pelo meio do que os laterais ou alas do Bahia. Eu dou 8 para cada um. Eu concordo com a avaliação. Gabriel Xavier fez uma partida, para mim, impressionante. Eu acho que Muito boa. Gabriel tem se firmado como um dos zagueiros mais importantes do campeonato, inclusive, mas cometeu Concordo. uma falha que poderia ser capital, né? Então a gente não pode deixar de destacar isso. Né? E Rezende teve um jogo mais estável, né? Já que não teve uma falha clamorosa como a que Gabriel teve, mas Gabriel eu achei com mais destaque, fazendo como você já Foi. destacou isso, inclusive aqui, uma cobertura muito boa da lateral, Gilberto muito inseguro no primeiro tempo e Gabriel Xavier cobrindo ele o tempo inteiro, né? Participando ali. Gabriel Xavier eu via que tinha horas que ele ficava até em dúvida, vou ou não vou ali no ponta, né? E ele ia e impedia a jogada mais aguda, fez um papel muito Isso. importante ali, Muito. principalmente nessa instabilidade de Gilberto. Eu acho que estava de bom tamanho a nota que você deu. No meio de campo ali, a dupla de volantes, né? Caio Alexandre e Jean Lucas, pai. Olha, Caio Alexandre fez um bom jogo. Fez uma das boas partidas, mas vacilou no determinado lance que podia ter complicado o Bahia. É uma jogada em que ele errou o bote e deixou um vazio na defesa, e isso podia ter proporcionado o gol do Fortaleza. Sim. Bom jogador, a nota 7 para ele ontem. O Jean Lucas, além de fazer o gol e ter perdido o outro, ele precisa dosar um pouquinho aquela participação do instante de jogo. Um instante que ele deve ficar mais no meio de campo e quando ele pode
desbravar o campo partindo para a área adversária. Eu acho que ele está se mandando muito, como diz o torcedor na arquibancada, se picando muito lá para frente e deixando ali atrás. O Fortaleza tentou umas jogadas ali, muito bem travadas, inclusive por Everton Ribeiro, e foi só por isso. Então, 7 para Caio Alexandre, 8 para Jean Lucas. O gol foi decisivo, né? O gol tem que ser Pois dado uma é, nota não diferenciada, tem porque foi o que dúvida, definiu a partida. sem dúvida. E Jean Lucas é um jogador que eu gosto muito de Jean Também. Lucas. Eu tenho mais restrições a Caio Alexandre, porque eu acho que ele, muitas vezes, eu acho ele meio devagar na marcação, na recomposição. Mas Disperso. ontem, um pouco, é como se fosse isso. Ele fala, é um jogador que fala muito, mas talvez precisasse agir mais, né? Mas Falei assim, isso outro dia. mas ainda assim jogou bem mesmo e Jean Lucas jogou melhor, um pouco acima e com o gol merece sim essa nota 8. Mais Né? à frente vem uma partida, eu vou colocar ele separado até porque ele foi substituído, né? Cauli, uma partida abaixo, né, pai de Cauli, mais uma vez Rogério inclusive foi perguntado em relação a isso. Diz Rogério que montou um esquema para Cauli jogar e se projetar cada vez mais, porque sabe que ele não marca, que ele é um jogador de qualidade, que ele é um jogador Sim, diferenciado. Mas há algum tempo eu venho dizendo, não só pelo jogo de ontem, que Cauli tem que ter um pouco mais de intensidade. sim, Tem categoria, tem habilidade. Ontem ele fez o catadinho que podia ter dado melhor ainda, comer uns dois ali naquela bola que ele prende no pé, sim, perdeu o outro lance, ficou se queixando de falta, não foi, não foi. não foi, foi o velho pé de ferro, não foi nada de violência, nada disso, disputou a bola e o cara veio com mais firmeza. Sim. Então o Cauli não me agradou ontem, uma nota 5 para ele. Eu vou dar 4, inclusive, para Cauli. Pois é, Achei que vou ele com você, realmente 4. jogou muito 4. mal, teve mal no jogo, não é à toa que foi substituído, o que não é normal, porque Rogério ressaltou várias vezes já a importância dele no time. Ontem Sim, falou mais uma vez que o esquema é criado, inclusive, para montado dar para essa ele. liberdade para É. Cauli, mas ele ontem não correspondeu, tanto que foi substituído por Carlos Depena, que normalmente entra no lugar de Everton Ribeiro. Então vamos falar de Everton, pai. Everton Ribeiro, também ali no meio de campo, que escalado desde o início. Everton foi substituído já nos acréscimos, pelo que eu lembro, né? Foi já na parte Isso. final realmente do jogo, ao contrário do que vinha acontecendo. Everton Ribeiro, pai. Pois é, eu tenho duas coisas, você tem que ter, a vida é lógica, a vida é lógica. E o futebol tem lógica, o negócio de futebol não tem lógica? Tem. Madureira nunca foi campeão do Rio, essa coisa toda, se começar a procurar, não tem. Voltando para o que eu quero dizer, e fechando no que eu digo aí. Duas convicções eu tenho, por conta dessa lógica. Uma, já disse aqui, entre Ademir e Biel, eu vou com Biel. Na hora. Não é que a Ademir não entre no jogo, mas o jogo de ontem mostrou que era um jogo mais para Biel do que para Ademir. A Ademir podia entrar no segundo tempo, não sei o quê, depois de Biel cansado, PPP, papapá, é outro papo. Outra, se eu tiver que substituir um jogador entre Cauli e Everton Ribeiro, eu substituo Cauli. Primeiro, para preservar fisicamente. E segundo, porque aqueles passes, aquelas enfiadas de bola lá neles, dos adversários, vinda do Everton Ribeiro, são decisivas. O cruzamento é demais. O Cauli pode até fazer aquilo, mas não é a dele. Ele não está naquela. Ele é de carregar aquela bola, levar, tocar para ali, para aqui, para ali e concluir. Então, nada contra. Eu acho, sou admirador do futebol de Cauli. Acho que ele é um jogador de extrema qualidade, mas num jogo como aquele, um jogo pegado, dificilmente Cauli rende, a não ser quando o adversário é um adversário de maior porte, que deixa o Bahia jogar mais à vontade. Então, ontem, a substituição foi lógica. Eu só tiraria de campo Everton Ribeiro se ele pedisse para sair. Claro, se estiver contundido, se estiver com amarelo, o árbitro estiver dando no pé do cara, qualquer coisa assim. Então, o Everton Ribeiro, para mim, é um jogador importante e o Cauli não rendeu tanto. O Everton, eu dou uma nota 8. Aquele passe são 3 Também, pontos. assim como o Jean Lucas, o cabeceio, o passe de Everton Isso, Ribeiro é isso. decisivo. O Uhum. ataque, pai, Ademir e Everaldo, mal no jogo, né? Tanto um como o outro. Sim, sem dúvida alguma. Eu não vou dar nem nota, porque não ficaram para o segundo tempo. E Everaldo foi pouquíssimo acionado, e das vezes que foi acionado, não mostrou serviço.
Eu, como eu disse antes, o Ademir, naquela de assessor do lateral esquerdo, do ala esquerda, que foi o Juba, não funciona. Os Sem dois nota. destacar a questão do posicionamento também, né? Everaldo, mais uma vez, muito pela direita. Eu Erradíssimo. continuo Não por achando que ele, ele é pelo pode treinador. até. Aí é culpa de Ceni. Ele É. pode até recompor tudo isso, mas não ficar fixo Não é a para dele. receber bola em velocidade ali na lateral direita. Eu acho que o time perde muito com isso. E assim, tá dando Demais. certo, tá. É um jogador que recompõe, que dá raça, né? Que busca, que É, participa do time defensivo, do sem esquema dúvida. defensivo do time. Mas eu acho que é o time perder demais com o Everaldo tão longe da área e, Sim. enfim, eu acho que é um desperdício. E a Ademir também mostrou que não tem familiaridade ali em jogar pelo lado esquerdo do campo, rende muito mais quando é pela direita, de perna trocada, fazendo sua jogada Isso. característica em velocidade. Entraram no jogo, pai, já no intervalo, como a gente falou antes, Biel e Stupinhan. E depois, assim, com algum destaque, porque ficou mais tempo, também Carlos de Penha. E aí veio esse jogador que era execrado e hoje em dia está quase tornando xodó da torcida. Quem também entrou no jogo foi Cicinho ali na reta final do campeonato. Já nos acréscimos, Thiago Felipe entrou no lugar de Everton Ribeiro. Mas foram essas substituições. Destaques entre esses jogadores? Na reta final do jogo, aí você falou campeonato. O campeonato Perdão, ainda tem perdão, falta do muito para jogo. mais, né? Tranquilo, tranquilo. Tem um destaque, sim. Eu acho que ele merece nota. Eu acho que merece nota, não a nota maior, porque não foram participantes de lances decisivos como Jean Lucas e como Everton Ribeiro, mas 7 para cada um deles. Não Sim, tenho dúvida que 7 para cada um deles. O próprio Stupinhan teve a chance de fazer o gol e se virou, também mudaram o panorama do mudaram o Bahia ali panorama do pela time. frente. Sim, E Estupinhã mostrando que, embora ele jogue naquela, como se chamava antigamente, de tanque, aquele sim, cara que pesadão lá, forte, robusto, sim. e fazendo pivô e outras coisas tantas, também se desloca, também dá Ele combate. tem boa Cometeu movimentação. cometeu um erro brutal, uma falta como aquela não se comete nunca, Sim. nunca. Era Uma tudo que afobação Fortaleza queria numa situação daquela. iria. Uma afobação em cima de um lance que não tinha. O lance ainda estava começando a ser construído, Isso, queria estava ser controlado, construído. né? Não tem porquê. E ali não é a dele. Esse é o grande problema, aquela minha tese, Diego. O atacante tem que marcar. Não, o atacante não sabe marcar. O atacante faz falta. É bem isso aí. Atacante para cá, do meio de campo para trás, para a sua defesa, ele vai fazer falta. Atacante não marca, não conhece isso aí. Pode dar combate, pode fazer isso. Mas atacante, na cabeça de atacante, marcar é fazer falta. Cercar, atacante não tem calma para cercar. Não tem habilidade para isso. Não cai no chão para cortar uma bola ao estilo, por exemplo, do que Gabriel Xavier faz. O cara cisca na frente dele, vai para a lateral, ele vai lá e crau. Rasteira na bola e para fora. Vamos nós. Beleza. E para encerrar, nota de Rogério Ceni, pai. Eu na interna falei com alguns amigos, alguns membros da nossa família também, que achavam um absurdo Rezende, tinha muito medo de Rezende no jogo, considerava ali alto risco. Eu não vou agora. Não, eu achava que Rezende até podia. Não achava que podia. E Sim. aí Rogério Ceni acertou. Errou quando começou com Ademir, erra, como você disse, quando insiste em fazer Everaldo jogar fora da grande área, fora da pequena área adversária, fora daquela linha de marca de pênalti. Ele pode até jogar na quina da grande área, na quina da pequena área, mas não saindo tanto, não abrindo tanto. Não é a dele, pô. E aí o miolo de zaga adversário fica folgado. Observe, quando o Everaldo joga pelo meio, aquela faixa ali da meia-lua até a marca do pênalti, abrindo pouca coisa, os zagueiros não saem. Ninguém é maluco. Um cara como ele, que é artilheiro, que tem porte físico, que é bom na cabeça, do pé. Claro que uma parte da torcida continua pegando no pé, mas ele é um jogador que tem essa característica. A característica que o Rogério Ceni quer passar para ele não se encaixa. E o Bahia sai perdendo e Everaldo vai se queimando com isso. Beleza. E a nota Então, de nota Rogério? 7 para o Pronto. Rogério. Sérgio.
Beleza, eu fico com a nota 7 também. Destaco que o Estupinhan, né, quando ele entra em campo, ele é menos obediente em relação. Ele entrou pelo lado direito também, mas sempre buscando fechar, né? Eu acho que isso talvez falte um Bem pouco a lembrado. Everaldo também de ser um pouco mais irresignado, né? Talvez por isso Rogério goste tanto dele, porque ele obedece, né? Mas É. Estupinhan, você vê que ele procura o meio da área. Começa ali da direita, mas é sempre fechando, sempre centralizando para tentar a finalização, como eu acho que tem Estupinhan que ousa ser. mais. É isso. Ele é Estupinhan ousa mais. ele quer, É mais audacioso. ele não aceita muito ficar ali É, de ponta direita. Ele vai sempre fechando para buscar a finalização, que eu acho que é um formato mais adequado para um jogador, um atacante, um centroavante com as sim, características que ele tem. É isso, pai. perfeito. Mais algum destaque? Não, agradecer a todos. Domingo a gente está de volta com a nossa live, jogo difícil contra o Criciúma lá. Tomou 3-1 ontem do Atlético Paranaense, mas uma equipe difícil, mas uma equipe que o Bahia já enfrentou por lá na Copa do Brasil e meteu 2-0. Então sabe que vai encontrar dificuldades, mas o jogo é jogado, o Boleiro já diz isso. E o Pois é, Lambari é pescado, Canives tem ontem participação. conseguiu tomar um cartão no banco, não joga, e Carlos Depena também, lamentavelmente, tomou um cartão que também não joga nesse jogo, são esses dois desfalques por cartão, mas teremos a volta de Tassiano ao time do Bahia, provavelmente como titular, que é a posição dele. É isso aí, galera. Mas a gente volta a falar tudo sobre esse jogo no pré-jogo que a gente vai fazer no domingo pela manhã, na live. E aí a gente conta com a participação de todos vocês. Pedindo mais uma vez que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e ativem as notificações. E a gente volta em breve. Bahia lutando pela primeira posição do Campeonato Brasileiro. Que continue assim. E a gente aqui no Farol Tricolor tentando esquentar o pé para que a gente faça essa campanha de que a gente possa se orgulhar na Série A e também na Copa do Brasil, onde estamos vivos. Valeu, galera, um abraço, até o próximo vídeo. Até o próximo, só do arremate. O Bahia sentiu Sim, muito a falta do Tassiano ontem. sim, Tassiano é um jogador de articulação importantíssimo, um jogador de conexão. Na entrevista, o Rogério Ceni não disse isso, também não foi perguntado, isso escapou. Um pouco dessa má atuação, um pouco dessas coisas vazias do Bahia no jogo de ontem, um pouco disso se deve à ausência do Tassiano em campo. Com certeza. O Alias também faz muita falta. é verdade. Vida que segue, aquele abraço, bora Bahia. Bora, Bahia. Tchau, tchau, gente.